Olá, eu sou o professor Fernando Peixoto, sou advogado trabalhista já há um pouquinho mais de 26 anos. Sou professor de Direito do Trabalho, Direito Processual do Trabalho. Eu sou mestre pela USP, né, na área da Seguridade Social e também Direito do Trabalho. E eu acho que eu tenho um pouquinho de conhecimento sobre a matéria, por isso me predispus a fazer esse vídeo. Também atendendo a pedidos de alguns dos meus alunos, né, que queriam entender um pouquinho sobre essa extinção do Ministério do Trabalho, né, proposta pelo novo governo federal, o governo eleito na última eleição agora de outubro. Pois bem, antes de mais nada, quero deixar claro para você que está me assistindo que esse vídeo não tem nenhum cunho político partidário. Por favor, esse vídeo é exclusivamente acadêmico. É um vídeo exclusivo e de cunho jurídico, ok? Não vou abordar nenhum comentário político, porque a mim não cabe fazer isso agora neste vídeo, tá? A ideia aqui é mais ou menos esclarecer o que é o Ministério do Trabalho, quando ele foi criado, quais são suas funções e o que pode acarretar a sua exclusão, beleza? Então vamos lá. O Ministério do Trabalho, ele foi criado, né? Foi uma das decisões do governo do Getúlio Vargas após a Revolução de 1930. O governo criou o ministério, conhecido à época como Ministério do Trabalho, da Indústria e Comércio, e tinha como medida, tinha como preocupação, o governo naquela época tinha como preocupação a chamada questão social, como a regulamentação dos direitos dos trabalhadores e a proteção dos assalariados. Beleza? E qual era o intuito quando foi criado esse Ministério do Trabalho? O intuito era buscar uma harmonia entre o capital e o trabalho, né? A harmonia entre o capital e o trabalho. Então, essa era a principal face, esse é o principal foco do Ministério do Trabalho, que seria a aplicação da lei trabalhista. Beleza? Seria a aplicação da lei trabalhista. Uma vez que o Ministério do Trabalho detinha a prerrogativa, ou melhor, detém a prerrogativa de fiscalizar o cumprimento da legislação trabalhista, além do combate à informalidade do trabalho, ou seja, ao trabalho informal, combate ao trabalho escravo, combate ao trabalho infantil. Ainda, você veja outra função do Ministério do Trabalho, regulamentar as normas de saúde e segurança do trabalho, o registro das atividades, das entidades, perdão, sindicais e das normas coletivas do trabalho. Porque, por exemplo, você que trabalha num determinado local e que o seu ambiente é insalubre. Você sabe quem é que edita essas normas do trabalho insalubre? Pois é o Ministério do Trabalho. Essa também é uma função do Ministério do Trabalho. Como eu falei agora há pouco, o Ministério do Trabalho ele também tem como foco, tem como função a fiscalização do trabalho escravo no Brasil. E o trabalho escravo no Brasil, como é de conhecimento de todos, é um dos maiores do mundo. O trabalho infantil, também nós temos problema com o trabalho infantil. E é o Ministério do Trabalho quem fiscaliza o trabalho infantil. Beleza? Ainda como função do Ministério do Trabalho, ele responde pelo desenvolvimento de programas de aprendizagem e do seguro-desemprego. Promove políticas públicas de adequação ao trabalho, tá? E também ainda é o Ministério do Trabalho quem administra uma conta chamada FAT, Fundo de Apoio de Assistência ao Trabalhador. Fundo de Apoio de Assistência ao Trabalhador. Ok? Então, assim, para quem diz que o Ministério do Trabalho não tem nenhuma função, com a devida máxima vênia, está equivocado. O Ministério do Trabalho tem função sim, eu acabei de relatar quais são as funções do Ministério do Trabalho. Eu acabei de relatar quando ele foi criado e o porquê que ele foi criado. Então, assim, relegar o direito do trabalho, que é direito humano,
protegido, inclusive pelas convenções internacionais, a um segundo plano, é muito prejudicial às relações de trabalho. Porque assim, por hora, né, as informações que nós temos é que o Ministério do Trabalho será extinto e as suas funções serão captadas por um outro ministério qualquer. Ou seja, tratar as relações de trabalho como qualquer coisa é muito perigoso. É muito perigoso porque nos leva a uma absoluta incerteza do futuro do direito do trabalho. Né? E repetindo, o direito do trabalho é um direito humano. E como direito humano não pode ser relegado a um segundo plano. O Ministério do Trabalho é um dos principais órgãos da nossa democracia. Sem o Ministério do Trabalho, porque ele é quem pratica todas essas ações que nós acabamos de falar, as relações de trabalho estarão relegadas a um segundo plano. E isso pode deteriorar, sim, a nossa democracia, e isso pode levar, sim, ao fim de muitos direitos trabalhistas. Por quê? Quem irá regulamentar essas relações de trabalho? Quem irá fiscalizar essas relações de trabalho? Quem irá fiscalizar o descumprimento das normas trabalhistas? Então, o intuito deste vídeo foi somente este, tá? Esclarecer para vocês a importância do Ministério do Trabalho, esclarecer para vocês que o fim ou a extinção do Ministério do Trabalho pode sim gerar danos irreparáveis a toda a sociedade, ok? Em razão das funções que eu acabei de falar e que nós não sabemos em qual pasta ou quem será responsável para tanto. Ok, crianças? Ok, meus amigos e minhas amigas? Então era mais ou menos isso que eu tinha que passar para vocês. Eu espero que vocês reflitam juridicamente e não fazendo política partidária. Beleza? Obrigado a vocês. Um abraço e até a próxima.